A máscara se tornou mais que um acessório. A gente sabe que os estudos comprovam que ela ajuda na proteção, mas nem todo mundo sabe que tipo de máscara usar, como fazer o bom uso dela enquanto está no rosto e depois, inclusive, para limpar, para lavar, e também como descartar na hora em que não dá mais para fazer uso. E para tirar essas dúvidas, a gente convidou a chefe em Vigilância de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde aqui da Prefeitura de Paranaguá, Maristela Cerqueira. Maristela, obrigada mais uma vez por estar aqui, aceitou o nosso convite. Vamos falar agora, né, especificamente de máscaras e trazer a experiência que você tem, que você está vivenciando dentro de Vigilância em Saúde e nessa pandemia que toda a estrutura de saúde está vivendo, para a gente poder trazer, reforçar e explicar algumas situações. Por exemplo, uma dessas situações é, como eu disse já desde do primeiro bloco, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, então, fez um novo estudo sobre a questão das máscaras e percebeu aí que uma nova camada ajudaria na questão da proteção. Então, seria assim, um material absorvente, uma camada sintética, que seria do meio, e a camada externa, ela mais resistente à água. Como é que as pessoas vão poder se adequar, vão poder, assim, por exemplo, eu já tenho uma leva de máscaras, ainda estão em boas condições. Até que essas novas máscaras estejam no mercado, de acordo até para o pessoal ir se adaptando, os artesãos e tudo mais, continua usando a máscara? Continua usando a máscara. A gente usa muito bem o teste do spray. Uma água, um spray com borrifador, para fazer o teste. Porque seria a primeira camada, então a OMS determinou, são 3 camadas. A hidrofóbica, que é o que repele a água, a do meio, que é o filtro, certo? E a camada que fica próxima à boca, que é o que absorve a água. Então, se você fizer um teste com um borrifador simples, com a água, a gente já vai observar, põe a máscara e borrifa para verificar o que passa para a terceira camada, que é o que fica próximo à boca. Daí esse teste ideal seria pela parte de dentro mesmo, essa que é para... Não, você pode pegar e fazer das duas formas. Primeiro você faz a parte externa, que é o que fica na parte de fora, né? Que é a hidrofóbica, que a gente fala, que é o que repele a água. Então ela tem que ser um tecido que possa ser mais repelente. E a do meio, que é o filtro, então uma camada de tecido de algodão, alguma coisa assim, e a parte onde faz a absorção, para que a gente não fique muito úmido. Por isso que se deve trocar a máscara mais seguido, por causa da umidade. Umedeceu, o ideal é trocar. Mas pode ser usada, sim, por enquanto, as outras, sim. Com as 2 camadas, por enquanto, continua fazendo trocando com mais frequência. Perfeito. Que é o ideal. Ótimo. Então, de repente, a saída nesse momento intermediário não ficar tanto tempo. Trocar porque, na verdade, assim, como tudo é muito novo, então tem muitos estudos, nós estamos aprendendo, né? Então, foi verificado que, até porque tem muita gente que só acha que colocar um simples tecido, um paninho no rosto, um lenço de cabeça, pendurar na boca, não vai funcionar, né? O importante é que as pessoas usem a máscara, mas não é só o fato de usar a máscara e não, pronto, estou protegido, né? Você tem que ter na cabeça que você precisa usar a máscara e ter todos os outros cuidados, como álcool em gel ou lavagem de mãos, que isso funciona também. Não colocar a mão na máscara. Se tiver que manipular, sempre manipular pelos lados ou pelo elastiquinho. Deu uma coceirinha ou está caindo, tenta colocar a mão por baixo, passa o álcool, põe a mão, mexe de novo e põe o álcool. Porque esse é a grande questão, onde as pessoas tocam e aí acabam pegando na maçaneta, e aí acham que não, estou de máscara, estou protegido. Exatamente. Né? Quem deve usar as máscaras de tecido? Porque a gente sabe da questão, até para poder, talvez agora já esteja mais normalizada, a questão da venda das máscaras cirúrgicas. Porém, no começo teve aquela preocupação, faltou muito, então foi orientado. Deixar máscaras cirúrgicas para pessoas que trabalham diretamente com a questão de saúde e as de tecido para as demais pessoas. Mas aí, quem deve usar essa máscara de tecido?
toda e qualquer pessoa, criança, idade, como é que é? Então, as crianças, não é aconselhável crianças abaixo de 2 anos usar as máscaras, qualquer tipo de máscara. Então, é proteger a criança de uma outra forma, mas a criança não deve usar, porque a criança não vai entender, pode ter sufocamento, a criança vai colocar a mão, vai coçar o olho, vai pôr a mão na boca. Então, não se usa máscara de qualquer tipo, uma criança abaixo de 2 anos. A partir de 2 anos, a gente já começa a tentar conversar com a criança para ela entender um pouco melhor. O ideal é evitar que a criança saia de casa, mas se tiver que sair, 2 anos abaixo, não usa máscara. As máscaras cirúrgicas, segundo a OMS, nessa nova determinação deles, que eles orientam que sejam usadas as máscaras de tecido pelas pessoas que vão usar de transporte público ou em algum ambiente que possa ter um pouco mais de pessoas, certo? Usar essas máscaras. Os profissionais de saúde não devem usar as máscaras cirúrgicas, que são as máscaras médicas, né? Nós falamos das máscaras médicas, pelo contato mais intenso com possíveis pessoas com a doença. Me diga quais são os testes para a gente poder saber se a máscara é boa. Você falou da questão de borrifar água. Eu vi alguma coisa de uma vela para soprar, no sentido de saber se o ar está passando ou não sei se isso faz sentido. Na verdade, o ideal ainda assim, é a água que fica muito mais fácil, porque assim, você tem que pensar que a gente está pensando em aerosol. Pensando nas gotículas, como que se contamina? Quando a pessoa está falando, quando uma pessoa tosse, quando a pessoa espirra. Então, é a geração de aerosol. Então, por isso, o distanciamento, certo? Que você tem que ter uma distância de no mínimo 1,5 metro, que é o ideal, onde as pessoas já ficam mais distanciadas. Que você sabe que o aerosol não vai chegar lá. Com a máscara, protege. Então, você já tem uma proteção. Então, eu estou te protegendo, eu estou falando, eu estou te protegendo. Então, porque mesmo na fala, a gente gera algumas gotículas. Isso é normal, todo mundo gera. Os aerosóis, que são em tosse e espirro, que você vai liberar mais gotículas, mais fortes, com mais intensidade. Então, o distanciamento, por isso que eu digo, a máscara não só por si só é suficiente. Então, você tem que tomar o cuidado, que é o mais importante, quando você faz com borrifando água, você está pensando exatamente em gotículas, certo? Então, você está pensando em água. É o teste mais próximo para saber. É o mais próximo para saber. Então, você está pensando assim, eu tenho que me proteger das gotículas, certo? Lógico, tem a questão do conforto, de você usar, de incomodar a orelha, de incomodar porque as pessoas reclamam bastante. Nós já estamos acostumados com as máscaras que a gente não se incomoda mais. Mas as pessoas têm essa está muito quente. Então, assim, tudo é uma adaptação. Né? Então, assim, a gente observou várias máscaras, todas lindas e maravilhosas, com vários detalhes, desenhos, mas elas não são práticas, porque elas aquecem, mas mesmo assim não protegem. Por quê? Porque quando você começa a observar que você está conversando com uma pessoa e que você observa que já está úmido do lado externo, é porque passou. Certo. Certo? Se passou daqui para lá, passa de fora para dentro, né? Então, são coisas que a gente tem que ver no dia a dia, observando. Essas orientações, você falou da questão do uso no menor tempo. Antes, já se falava, a orientação era usar por 2 horas e fazer a troca de preferência. De repente, agora fazer de 1 em 1 hora? De 2 horas ainda é suficiente. Tá. É suficiente. Tudo depende. É o que a gente sempre fala, não existe uma regra, não, 2 horas eu tenho que trocar. Porque nesse momento, assim, se antes de 2 horas você falou demais por alguma razão, então ele vai umedecer mais. Sim, isso é óbvio que vai umedecer. Então, assim, não existe uma regra. A gente fala no máximo em torno de 2 horas, porque você tem que observar, aprender a observar o que está acontecendo com a tua máscara. Então, assim, 2 horas, com a máscara cirúrgica eu poderia ficar com 4 horas. Mas nós, hoje, que trabalhamos com muita reunião e conversa, e é muita conversação, você acaba tendo que trocar mais seguido. Né? Então, é essa a grande questão. Então, assim, não existe uma regra fixa. Se pensa sempre, se determina algo, então se sugere algo em torno de 2 horas, mas tudo depende de como você usa essa máscara. E vamos falar desse pós. Então, eu tirei a máscara, já fiz uso dela, relembrar aqui, eu sei que a gente já falou muito, o pessoal tem visto, os veículos de comunicação
tem repetido bastante isso, mas tem ainda pessoas assim com dúvida. Como é que você deve fazer esse cuidado de lavagem? Por exemplo, aí eu usei 2 máscaras durante o dia, vou pôr para lavar à noite. Dá para pôr junto ou é melhor que seja separado? Sim, então tem algumas orientações em relação à máscara. O ideal é que cada máscara a gente tenha sempre na bolsa ou na sua gaveta do trabalho um saquinho. Por quê? Porque você vai, eu estou com a máscara, mas eu vou tomar um café. Isso. Então, ao invés de tirar e deixar no pescoço, tira essa máscara e põe dentro do saquinho. E sempre observando, quando for buscar, tirar a máscara, pegar pelo elastiquinho ou pelas pontinhas, certo? Passa o álcool, pega a máscara, coloca a máscara. Se essa máscara, digamos, eu estou trabalhando sozinha num ambiente onde eu usei essa máscara por 1 hora, ela está limpinha, entendeu? Ela pode ficar dentro do saquinho. Certo? Vai estar limpinha. Passou um tempo, então vai chegar no final do dia. Ela deverá ser lavada. Água e sabão. Pode ser usado o hipoclorito. Mas o hipoclorito as pessoas não vão querer muito usar porque vai dependendo do tecido, vai manchar, porque as pessoas estão usando com cor. Mas a água e sabão, de preferência, passar uma água quente, que é o ideal. Ótimo. Não tem problema lavar essa máscara e assim, não teve água quente, passa no ferro. Alguma coisa tem que dar uma questão. Então, assim, lavar a máscara e aquecer. Ou colocar na água quente, ou colocar num cloro, ou pelo menos passar o ferro, que já ajuda bastante. Ainda chegando num ponto em que ela não tenha mais condições de uso. O elástico já desfiou, o próprio tecido e tal. Como é que é esse descarte? Então, o descarte é bem importante isso ter comentado, porque tanto as máscaras cirúrgicas, principalmente as máscaras cirúrgicas, são descartáveis, e as máscaras de panos que são jogadas, devem ser jogadas em lixo contaminado, que seria o lixinho do banheiro, o lixinho do banheiro normal, porque a gente tem que pensar no pessoal da reciclagem. Isso. Né? E onde que essa coisa fica na rua jogada. A gente pensa, é tecido, então eu vou colocar no material reciclado. Não se coloca em material reciclável. Então, as máscaras sejam cirúrgicas ou sejam as máscaras de pano, sempre devem ser jogadas, quando for precisar jogar, no lixinho, jogue no lixo de banheiro. Né? É o lixinho de banheiro, que é um lixinho contaminado, separadinho, que já está perfeito. Você imagina que a hora que a gente passar o momento que a gente pode chamar assim de fervo mesmo, a situação mais delicada dessa pandemia aqui na cidade, você acredita que mesmo depois disso, o uso da máscara ela vai continuar sendo constante ou estimulado? Eu acho que deveria. Eu acredito que talvez, como nos povos orientais, que as pessoas deveriam pensar que qualquer sintoma, passando agora essa época de pandemia, mas que as pessoas tenham a consciência que se eu tiver um quadro gripal, e que sabe que o quadro gripal ele é realmente muito transmissível, seja H1N1, seja uma outra síndrome gripal, e que a pessoa, estou com sintoma gripal, não, mas eu estou bem, eu posso ir trabalhar, mas usa máscara. Eu acho que isso deveria ser. Eu acredito que muita gente ainda vai com o uso do álcool, ter a consciência de usar a máscara mesmo depois. Perfeito. Vai acabar entrando nas nossas vidas as máscaras. Nós estamos encerrando o nosso programa hoje, conversamos com a presidente do Provopar, Morgana Gonçalves, com a artesã Diná, conversamos com a Maristela agora, que é a chefe de Vigilância em Saúde da Secretaria da Prefeitura de Paranaguá. Falamos sobre vários aspectos do uso da máscara, a gente tentou trazer aqui fazer um apanhado geral mesmo e poder entender e, ao mesmo tempo, estar conscientizando, lembrando que a máscara realmente é um meio de proteção nesse momento da pandemia. Você acredita, assim, da questão, para a gente fechar aqui o programa, Maristela, do uso da máscara, a importância mesmo dela, né? A gente, de repente, reforçar isso para as pessoas que estão acompanhando. Sim, eu volto a falar, insisto em que... Não só no uso, né? O conjunto. O conjunto, é a questão do conjunto, não é só a máscara que protege, isso. Você precisa de uma série de fatores, como etiqueta respiratória, como a questão do lavagem de mãos,
mais frequente e álcool em gel, mas a importância da máscara, principalmente, você tem que pensar na proteção do outro. O álcool em gel é uma proteção para você, a máscara é a proteção para o outro, porque nós temos muitos casos de pacientes que são assintomáticos e que mesmo assim eles transmitem. Né? Então, a máscara precisa sim ser utilizada, então as pessoas têm que ter consciência. Detalhe, o nariz tem que ficar dentro da máscara. Não é para pôr a máscara no queixo. Não é para pôr a máscara no queixo e o nariz tem que ficar dentro da máscara, porque no nariz a gente está também eliminando gotículas, também está passando, então assim, não adianta só tapar a boca, tem que tapar a boca e o nariz, isso é extremamente importante. Bacana. Eu agradeço também você ter vindo mais uma vez para a gente conversar agora sobre esse assunto. Papo Direto fica por aqui. Lembramos que o uso da máscara é importante, principalmente quando você, ao sair de casa, para qualquer atividade física, para ir numa consulta médica, para pegar um ônibus, né, mais ainda, para pegar um táxi, um Uber, não importa. Você estando em contato com outra pessoa, já põe a máscara, porque você vai estar protegendo os outros, né? Inicialmente, às vezes o pessoal fala assim, pensa muito na sua proteção. Tá bom, se você se proteger usando a máscara, com certeza você vai estar ajudando a proteger principalmente aqueles que estão próximos a você, familiares, amigos, pessoas queridas. Então vamos estimular e vamos incentivar, porque por falta de máscara a gente não vai ter problema, né? Maricela, muito obrigada. Papo Direto fica por aqui, eu te aguardo na nossa próxima conversa.